Salve, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, eu, o professor Marcelo, e na segunda aula da semana 2 do terceiro bimestre, nós vamos continuar falando de divisão, mas hoje divisão por estimativa. Não sabe o que é isso? Não tem problema, eu tô aqui para te ensinar. Quer aprender? Vem aqui comigo, vamos embora. Bom, na aula passada nós aprendemos a trabalhar com essa quarta operação matemática que nós chamamos de divisão. Então, por exemplo, para eu calcular 132 dividido por 4, eu posso pensar da seguinte maneira. Bom, eu vou dividir esse número, né, 132, em 4 grupinhos. E aí eu posso ir colocando de um em um, né, até dar 132. Então, imagina que sejam 132 bolinhas. Eu ponho uma bolinha nesse grupo, uma nesse, uma nesse, uma nesse. Já foram 4 bolinhas, né? E eu continuo colocando. Coloco mais uma aqui, uma aqui, uma aqui. A hora que eu acabar de distribuir as 132 bolinhas, aí eu vou lá e conto, né, quantas bolinhas tem cada grupo. Certo? Essa é uma forma de a gente pensar na divisão. Agora, nós também vimos que há uma relação entre divisão e multiplicação, né? Eu posso pensar assim. 132 dividido por 4 é o mesmo que quantas vezes o 4 cabe no 132? Quantas vezes, né? O número 4 cabe aqui dentro. E aí, eu tenho a possibilidade de fazer tentativas. Certo? Vamos lá, então. Eu acho que vai dar, sei lá, hein? 4 vezes 20. Bom, 20 vezes o 4 dá 80. Então, olha só, o 4 cabe mais que 20 vezes no 132. Sei lá então, professor, vamos tentar 37. 37 vezes 4 vai ser igual a 28 sobe 2. 4 vezes 3 é 12, mais 2, 14. 148. Passou, né? Então eu não sei, professor. Bom, aí você vai fazendo tentativas, né? Vamos tentar agora o 34. 34 vezes o 4 dá 16, sobe 1, 12, 13. 136, olha, passou 4 unidades apenas. Isso significa que é 1 a menos, né? 33 vezes o 4 vai dar aqui 12, sobe 1, 132. Então, olha só, 132 dividido por 4 dá 33, certo? E não vai sobrar nada, por quê? 33 vezes 4 dá 132. Subtraindo aqui, fazendo o cálculo da diferença, eu vou encontrar zero, né? Que o resto é zero. Então, voltando. Ó. 132 dividido por 4. Qual foi o resultado que deu? Deu 33, professor. Beleza. 33. Certo? Teve resto? Não. Vamos só recordar também os termos de uma divisão. Esse 132, ele é chamado de dividendo. O número 4 é o divisor, ok? 33, que é o resultado da conta, é o quociente. E o que sobrar aqui, né, da minha divisão, depois que eu fiz a divisão, se sobrar alguma coisa, aí eu tenho o resto. Como aqui o resto foi zero, a gente chama essa divisão de divisão exata, certo? Se o resto desse diferente de zero, a divisão ia ser não exata. Tá legal. Tudo isso a gente viu na aula passada. Hoje, a gente vai ver uma outra forma de encontrar o quociente da divisão, ok? Sem ter que ficar fazendo essas tentativas. Como? A gente vai fazer uma divisão por estimativa. Vou até escrever aqui, ó. Estimativa. O raciocínio, ele é bem parecido, porque a gente tem que estimar, né? Vamos estimar quantas vezes o 4 cabe aqui no 132? Olha, fazer uma estimativa não é chegar no resultado exato, né? Como a gente chegou aqui. Aqui a gente fez tentativas até encontrar o resultado certo. Fazer estimativa é você pensar assim, quantas vezes o 4 cabe ali dentro? Aí eu vou dar uma dica. Use dezenas exatas.
ou centenas exatas, né? Aquilo que for mais apropriado. Por exemplo, eu acho que o 4 cabe 10 vezes. Bom, 10 vezes 4 é fácil de fazer, né? A gente já viu uma técnica para isso. 10 vezes 4 é 40. Bom, o 4 cabe 10 vezes lá no 132? Cabe, dá 40, certo? Mas está muito longe, né? Então eu acho que cabe 20 vezes. 20 vezes 4 dá 80. Olha como é fácil de fazer, né? 2 vezes 4 é 8, copia o zero. Dá para fazer até mentalmente, né? Bom, 80 cabe aqui? Cabe, né? Será que cabe 30 vezes? 30 vezes o 4 dá 120. Olha só, 120 está bem próximo, né? E se eu pegasse 40 vezes? 40 vezes 4 já ia passar, ia dar 160. Então, ó, a gente está fazendo uma estimativa. Eu estimei 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Eu vi que todas essas aqui servem, né, como possível estimativa. Vou pegar aquela que está mais próxima. Então, ó, o 4 cabe 30 vezes no 120. Então, vou colocar aqui 30. 30 vezes 4 dá 120. Vai sobrar alguma coisa? Vamos fazer a conta de menos? Quanto vai sobrar ali, ó? 132 tira 120. O que vai sobrar? Vamos lá, ó. 2 tira 0, 2. 3 tira 2, 1. 1 tira 0, 1 tira 1, nada. Bom, sobrou 12 ainda. E agora? Agora eu continuo meu raciocínio, né? Quantas vezes o 4 cabe no 12? Quantas vezes o 4 cabe no 12? E agora? Como é que eu faço? Né? Bom, aí é muito fácil, né? É só você lembrar da tabuada. Que número que vezes 4 dá 12? Não é o 3? Tá, então o 4 cabe 3 vezes no 12. Aí eu vou colocar o 3 aqui, ó. 3 vezes 4 é 12. Sobra alguma coisa? Não sobra nada, né? Então, ó, primeiro eu encontrei que o 4 cabia 30 vezes. E depois eu encontrei que o 4 cabia ainda mais 3 vezes. Mais 3 vezes. Então, o meu resultado da divisão vai ser igual à soma desses quocientes. Quocientes parciais, tá? Então, o 30 e o 3, eles são chamados de quocientes parciais. Primeiro deu 30, depois deu 3. Então, para eu achar o quociente, né, o resultado final, agora eu somo os quocientes parciais. 30 mais 3, 33. E aí a gente chega na mesma resposta desse aqui. Agora, tem uma vantagem da gente aprender esse método aqui, né? A divisão por estimativa, também chamada como divisão americana. Lá nos Estados Unidos, né, eles aprendem a fazer divisão dessa maneira. A gente vai ver futuramente, né, nas próximas aulas aí, que nós usamos um algoritmo um pouquinho diferente dos americanos. Mas é sempre válido, né, aprender várias formas. Olha, eu vou fazer mais uma vez essa divisão por estimativa, só que de um jeito diferente, para a gente perceber que tem várias formas possíveis de se fazer. Eu não preciso fazer de uma única forma, tá? Essa foi a minha estimativa. De repente você teve uma outra estimativa, tá certo? Então, olha, bom, eu sei que o 4 cabe 10 vezes aqui. Não cabe? 10 vezes 4, 40. Então, eu sei que o 4 cabe 10 vezes. 10 vezes 4 é 40. Vou fazer a conta de menos. Vamos ver quanto vai sobrar. 132 tira 40, vai sobrar aqui 92, certo? Sei que o 4 ainda cabe 10 vezes aqui. Mas eu sei também que ele cabe 20, porque 20 vezes 4 dá 80. Então eu vou colocar o 20 agora. 20 vezes 4 é 80. E ainda vai sobrar 12 aqui, certo? Vamos lá, continuando. Sobrou 12. Bom, agora eu sei que o 4 cabe 3 vezes aqui. Coloco o 3 aqui como quociente, tá? 3 vezes 4, 12. E aí não sobra mais nada. Tá? Terminei a minha conta. Certo? Esses números que estão aqui, ó, 10, 20 e 3, são quocientes parciais, tá? Isso aqui é o que a gente chama de quocientes parciais. Por quê? Porque ainda não representa o resultado total da conta, né? Eu vi que o 4 cabia 10 vezes,
mas ainda sobrou bastante coisa. Vi que o 4 cabia mais 20 vezes e ainda sobrou. Vi que o 4 cabia mais 3 vezes. Agora chegou a hora de juntar esses quocientes parciais. Então, uma vez que eu fiz toda a minha divisão, coloquei os quocientes parciais aqui e acabei a minha conta, chegou a hora de somar os quocientes parciais. 0 mais 3, 3. 1 mais 2, 3. 33, né? Mesmo resultado que estava ali, só que com quocientes parciais diferentes, tá? Então, cada um de vocês podem fazer uma estimativa diferente da minha, mas no final, todos temos que chegar no mesmo resultado, ok? Só vou colocar aí na sua tela um problema da apostila para a gente resolver juntos, tá? Então, aquele esqueminha de sempre. Pause o vídeo, tente resolver antes do professor, já vem com a resposta. Olha só, nosso problema é o seguinte, o Francisco e o Milton, eles têm uma padaria, e eles fizeram 144 broas de fubá, né? Uma bolachinha de fubá. E aí eles vão embalar essas bolachinhas em pacotes com 4 broas cada pacotinho. Então eu coloco 4 broas em um pacote, fiz um pacote. Coloco mais 4 em outro, fiz outro pacote. Coloca mais 4 e assim por diante, tá? Então a gente está pensando aqui em formar grupos de 4 em 4. A pergunta é, quantos pacotes eles vão utilizar para embalar todas essas broas, sabendo que cada pacote tem 4 broas. Tá? Então a gente está usando a ideia aqui de formar grupos, né? De distribuir, então é uma divisão. Para resolver o problema do Francisco e do Milton, a gente divide os 144 pelo 4. Bom, a gente vai fazer por estimativa, certo? Então, cada um dos garotos aqui, dos garotos não, né? Cada um dos nossos personagens pode estar estimando de uma forma diferente. Conforme está na sua apostila aí, ó, o Francisco ele pensou o seguinte, quantas vezes o 4 cabe no 144? Então ele fez uma estimativa, eu acho que cabem 30 vezes, tá? Então ele colocou lá, 30 vezes 4 é 120, só que ainda vai sobrar, né? Quanto vai sobrar aqui? Vai sobrar 24 broas, tá? Então olha só, ele já conseguiu montar 30 pacotes, né, de 4 broas. Só que ainda está faltando, né, está sobrando aqui 24 broas. Agora ele vai fazer uma nova estimativa. Bom, o 4 cabe 6 vezes no 24. Então eu sei que agora o 4 cabe 6 vezes. 6 vezes 4, 24. E vai sobrar alguma broa? Não, né? Não vai sobrar nenhuma broa. Tá? Então fica 0 aqui. Uma divisão exata de novo, né? Então olha só. O 30 e o 6 foram as estimativas do Francisco, tá? Primeiro ele conseguiu montar 30 pacotinhos de broas, depois ele conseguiu montar mais 6 pacotinhos. Então, o 30 e o 6 é o que nós chamamos de quocientes parciais. O resultado da conta vai ser a soma desses quocientes. 30 mais 6, 36. Tomem sempre cuidado de colocar aqui, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se você colocar o 6 embaixo do 3, vai dar 90, né? Toma cuidado. Bom, vamos ver a estimativa do Milton. Milton pensou de uma forma diferente do Francisco, mas chegou no mesmo resultado. Isso é que é importante, né? E legal também de se falar. O Milton pensou assim, ó. Bom, quantas vezes o 144 cabe... Quantas vezes o 4 cabe no 144? Ele deu aquela costada na cabeça, né? Falou assim, umas 25 vezes? Vamos pensar, então. 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 4 é igual a 100, né? Se alguém não tiver conseguido aí raciocinar, vamos fazer a conta aqui. 4 vezes 5, 20. Põe o 0 e sobe 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2 que subiu, 10. Então, olha só. O Milton pensou dessa forma. 25 vezes 4 é 100. Tá? Então, o Milton já conseguiu montar aqui, ó, 25 pacotes de broa. Sobraram broas? Opa! Quantas que sobraram? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Sobrou 44 broas. E agora? O que ele tem que pensar? Quantas vezes o 4 cabe no 44? Vamos ver? Bom, o 4, ele vai caber aqui no 44 11 vezes. Por quê? A gente sabe que 10 vezes 4 dá 40, então 11 vezes 4, 44. Então, o Milton agora estimou
que o 4 cabe 11 vezes aqui dentro. 11 vezes 4 é 44. Fazendo a conta de menos, não vai sobrar nada. Então, olha só. Newton primeiro montou 25 pacotinhos de proa, depois ele montou mais 11. Então, esse 25 e esse 11 é o que nós chamamos de quocientes parciais, tá? Para eu encontrar o resultado da conta, eu faço o que agora? Eu somo, né, esses números. 5 mais 1, 6. 2 mais 1, 3. E, olha só, a gente chegou no mesmo resultado do Francisco, né? 36 pacotinhos eles vão conseguir formar. Isso que é legal e interessante, né? Independente do caminho que cada um use, né? No final, todos vamos chegar no mesmo lugar. São estimativas diferentes, mas que levam ao mesmo resultado, ok? Bom, eu vou colocar agora na sua tela dois probleminhas, duas contas para vocês fazerem, um desafio, tá? Pause o vídeo, pensa, reflita, ok? Tá aí, pessoal, os exercícios que eu falei, né? Um exercício aqui que é para simplesmente fazer a conta e um outro probleminha aqui que é mais um desafio. Então, pause o vídeo nesse momento e tente responder. Vamos ver se você consegue, tá? E aí, já deu tempo? Vamos lá, contagem regressiva para a gente começar? 3, 2, 1, valendo. Olha só, para eu dividir aqui 235 pelo 5, né? Eu posso fazer algumas estimativas. Por exemplo, posso pensar quantas vezes o 5 cabe no 235. E aí, vamos lá, ó. Cabe 10 vezes, será? Vamos sempre pensar em dezenas exatas, né? Cabe 10 vezes? Cabe, porque 10 vezes 5 é 50. Cabe 20 vezes? Cabe também, porque 20 vezes 5 dá 100. Então, vamos começar dessa maneira? Tá, vamos falar assim, cabe 20 vezes. Cabe, né? Eu sei que cabe, porque 20 vezes 5 dá 100. Tá? E ainda vai sobrar aqui. Quanto vai sobrar? Vai sobrar 5, 3 e 1. Sobrou 135. Agora eu tenho que pensar, quantas vezes o 5 cabe no 135? Cabe mais 20 vezes? Claro que cabe, né? Porque 20 vezes 5 dá 100. Então eu vou fazer uma estimativa dizendo que o 5 cabe 20 vezes no 135. 20 vezes 5 dá 100. Vamos ver quanto sobra. Então, a gente faz a continha de menos aqui para ver quanto sobra. Bom, sobrou 5, 3 e 0. Agora, eu vou pensar quantas vezes o 5 cabe no 35. Bom, agora cabe 7 vezes, tá? Então, 7 vezes 5 dá 35. Vai sobrar alguma coisa? Nada, né? Então, olha só. Essa aqui é uma divisão que tenha o 5 como sendo o divisor, né, o número que está na chave. O 235 como sendo o dividendo. O 0 é o resto da minha divisão, então é uma divisão exata. E o quociente. Quem é o quociente dessa minha divisão? Bom, o quociente vai ser a soma dos quocientes parciais. Então, 20 foi um quociente, né? Mas ainda sobrou. Aí, 20 foi um outro quociente de novo, só que ainda sobrou. E o 7 foi mais um quociente. Então, essa divisão minha, ela teve 3 quocientes parciais, tá? Alguém deve ter feito aí só com 2 quocientes parciais. Talvez alguém tenha feito com 6, né? Se eu estiver indo pegando de 10 em 10, 10, 10, 10, 10 vezes 5, eu vou ter vários quocientes parciais. Bom, o importante é o seguinte, na hora que eu somar os quocientes parciais, tem que dar 47. Tá legal? Então, 47 é o quociente, tá, da minha divisão. 20, 20 e 7 eram quocientes parciais. Bom, tem um outro exemplo aqui para a gente treinar mais um pouco. Ó. 182 dividido por 3. Quantas vezes um 3 cabe no 182? 10 vezes? 10 vezes dá certo, né? Ó, vou só rascunhar aqui para a gente ver. 10 vezes 3 dá 30. Então, 10 vezes com certeza cabe. Cabe 20 vezes? Cabe, porque 20 vezes 3 é fácil de fazer, né? É só fazer 2 vezes o 3, que é 6, e acrescentar o 0 ao final do 6. Cabe 30 vezes? Ou se cabe. 30 vezes 3 dá 90. Tá? Então, olha, eu posso fazer a estimativa que eu quiser. Eu vou falar que cabem 5 vezes. Cabe, né? 50 vezes. Será que o 3 cabe 50 vezes no 182?
Cabe, porque 50 vezes 3 dá 150. Além de caber, ainda vai ter sobra. Vai sobrar aqui, ó, 32. Agora, quantas vezes o 3 cabe no 32? Bom, agora cabe 10 vezes. 10 vezes 3 dá 30. E ainda vai sobrar 2. Então, olha só. Nessa divisão aqui, eu tenho que o 182 é o dividendo. O número 3 é o divisor. Aqui eu tenho que o 2 é o resto, né? Então, essa conta ela não é exata. Se eu tivesse que classificar, eu ia classificar como não exata, ok? E o 50 e o 10 são os quocientes parciais. Para eu encontrar o resultado da minha conta, eu tenho que somar esses quocientes parciais. Então, eu vou somar 0, 5 mais 1, 6. Então, dá 60. Então, qual é o resultado dessa divisão? 182 dividido por 3 é igual a 60, com o resto 2, tá? 235 dividido por 5 é igual a 47, com o resto 0, ok? Agora, vamos lá para o desafio, ó. Em uma divisão por 4, os quocientes parciais foram 10 e 7. E o resto foi 1. Quem era o dividendo dessa divisão? Olha, observa aqui a relação que a gente tem, ó. Sempre que eu tenho os quocientes parciais, eu tenho que somar eles para encontrar o resultado, ok? Agora vamos pensar, ó. Se eu fizer 60 vezes 3, vai dar 180, né? 180 mais 2 dá 182. Então, sempre que eu pego o quociente da divisão, multiplico pelo divisor e somo com o resto, eu obtenho o dividendo. Ó, mais uma vez. Se eu pegar o quociente da divisão, deixa eu circular aqui. Vou pegar o quociente da divisão, vou multiplicar pelo divisor, 60 vezes 3, 180. Vou somar com o resto, vai dar 182. Vai dar o dividendo. Olha essa aqui também, ó. O quociente da divisão deu 47. 47 vezes 5, ó, vamos fazer a conta aqui, ó. 47 vezes 5 dá 35, sobe 3, dá 235, tá certo? Repare que eu nem precisei somar com o resto, porque o resto era 0. Então, ó, o quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo, tá? Ah, professor, ficou difícil agora. Não, você não precisa decorar isso, tá, gente? Mas precisa saber que quando multiplicar o resultado da conta pelo divisor, né, e somar com o resto, vai dar o número que foi dividido. Então, pensando nisso, a gente vai responder o nosso desafio aqui, ó. Vou apagar para a gente poder responder. Olha só. Em uma divisão por 4, os quocientes parciais foram 10 e 7 e o resto foi 1. Então, o que a gente tem aqui nesse enunciado? Que algum número, que eu não sei qual é, né? Aliás, é o que eu quero descobrir, né? O dividendo. Ele foi dividido por 4. E aqui eu tenho os quocientes parciais. Eu fiz uma estimativa, deu 10. Fiz a outra estimativa, deu 7. Tá? Durante todo isso aqui foi feito processo de subtração. No final de tudo, sobrou 1. Tá? Então, esse 1 aqui é o nosso resto. Então, aqui é o resto. O 10 e o 7 são os quocientes parciais. O 4 é o divisor. Eu quero conhecer o dividendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os quocientes parciais. 10 mais 7 dá 17. Faço 17 vezes o 4 mais 1. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer a continha aqui do lado. Vou apagar mais um pouco. Vou fazer aqui, ó. 10 mais 7, 17. Então, eu somei os quocientes parciais. Agora, eu faço 17 vezes 4, que é o divisor. Dá 28, sobe 2, dá 68. E aí, eu faço 68 mais 1. Vou chegar no dividendo. Então, quem era o dividendo aí? Era o 69. Isso significa que se eu dividir o 69 pelo 4, vai dar 17 e vai sobrar 1. Ok? Pessoal, ó, espero que tenham entendido, compreendido, tá? Essa semana eu vou dar só essas duas aulas, elas ficaram um pouco longas, né?
porque é um conceito novo, eu preciso explicar bem, falar várias vezes, né? Então, eu vou deixar os exercícios de tarefa no final do vídeo. Espero que vocês consigam fazer, que dê tempo de fazer, né? E na quarta-feira, na nossa live, a gente vai estar tirando essas dúvidas aqui, tá? Ok? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa live.